Podemos nos sentar, irmãos. O Senhor nos dará hoje, por essa pregação, a sua palavra. Você também que está em casa, se puder, tome a Sagrada Escritura nas mãos e o Senhor nos vai ajudar na noite de hoje a fazer uma boa leitura. Eu me chamo Padre Douglas Pinheiro, eu sou o pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira, diocese de Osasco, em São Paulo. Uma alegria estar aqui com os irmãos, iniciando hoje essa sequência de 7 semanas, mergulhando no Espírito Santo de Deus. Nós estamos já a essa altura na 4ª semana da Páscoa. Nós já estamos, portanto, da metade para a frente do tempo pascal, que é, digamos assim, o segundo tempo desse tempo litúrgico. Todos os tempos na liturgia têm 2 partes, todos. O Advento, por exemplo, tem 2 partes para falar da vinda de Cristo. Os 2 primeiros domingos falam da sua segunda vinda, que será no futuro, e o fim do tempo do Advento fala da primeira vinda, que foi quando ele nasceu, nos preparando para o Natal. Depois, na Quaresma, também a Quaresma tem 2 partes. A primeira parte fala da necessidade da nossa morte, morrer para o pecado, morrer para as paixões, morrer para este mundo, morrer para as obras das trevas, e por isso o início da Quaresma fala somente de penitência, jejum, oração, obras de misericórdia. E a segunda parte da Quaresma fala da morte do Senhor. Por causa da morte dele é que a nossa tem sentido. E ela vai nos preparando para o tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição. E agora, Páscoa. Primeira metade da Páscoa, os irmãos procurem se lembrar do que trataram os textos. Foram sobre a ressurreição do Senhor, seu corpo glorioso, sua vitória sobre a morte e sobre todo o mal, o dia em que ele ressuscitou, as aparições dele depois de ter ressuscitado. Tudo isso nós vimos até agora. E agora o tempo da Páscoa quer nos preparar para as consequências da ressurreição. E a primeira e mais importante delas é Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. É isso que nós vamos entender agora, lendo um trecho de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler, pela misericórdia de Deus, do versículo 15 em diante. Romanos 8, 15 em diante. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja bem, irmãos, diz aqui esse texto, que nós recebemos um espírito de filhos. Mas afinal de contas, nós não éramos filhos então? Será que só é filho de Deus quem recebeu o Espírito Santo pelo batismo? Os irmãos vejam bem, existe a filiação divina por existência. E existe a filiação divina por consistência. Quando Deus criou Adão e Eva,
os criou e porque saem de Deus, porque eles são resultado de uma obra de Deus, eles são filhos. O ser humano é filho de Deus. Adão era filho de Deus. Eva, filha de Deus. Acontece que o pecado destruiu, desconfigurou aquela filiação. Em que sentido? Ela continua existindo, eles não deixam de ser filhos, mas já não se comportam como tais. Vocês que têm filhos bem sabem o que espera um pai de um filho. O pai espera do seu filho o seu amor, a sua obediência, o seu respeito, sua reverência, sua admiração. É o que um pai, é o que uma mãe esperam de um filho. Agora, os irmãos vejam que ainda que um filho não dê nada disso, ele continua sendo filho. Mas não é um filho segundo o coração do pai e da mãe. Ele é filho porque foi gerado, mas já não é segundo o seu coração. É gerado segundo o ventre, por consequências naturais. E o pai e a mãe amam e não deixam de amar jamais. E aliás, é justamente porque amam filhos que não se comportam como tais, é que esse amor causa grande dor no coração dos seus pais. Tal é a condição da humanidade. Depois do pecado, nós continuamos sendo filhos. A nossa filiação existe. Por isso eu disse que há uma filiação por existência. Mas Adão e Eva, e a partir deles o resto da humanidade, já não é capaz de dar a Deus a reverência que Ele é digno de receber, a obediência que Ele merece receber. Nenhum de nós é capaz mais de amá-lo como Ele merece ser amado. Então somos filhos, mas deixamos de ser filhos segundo o coração, o desejo, a vontade, segundo o plano original de Deus desde o princípio. Mas restou um filho, que aliás é o único e verdadeiro. Deus tem um filho, que não é filho da forma como Adão e Eva eram, é mais filho ainda. Adão e Eva passaram a existir em algum momento. Em algum momento Deus desejou que eles surgissem e os criou como filhos. Mas Deus tem um filho que existe desde que Deus é Deus, ou seja, desde sempre. É eterno. É um filho que é gerado a partir da própria eternidade de Deus, ou seja, Deus gera esse filho desde sempre. Por isso nós dizemos na oração do credo que Jesus é o filho unigênito, é o único gerado. Este filho, a segunda pessoa da Trindade, um dia sim se encarnou no ventre de Maria e se fez homem, e é Jesus. Mas Jesus é filho desde sempre. Jesus pré-existe a sua encarnação, porque é a segunda pessoa da Trindade, já estava lá. Sempre foi filho, é filho e sempre será. Ele é aquele que era, que é e que vem, diz o Apocalipse. Este filho, porque é o verdadeiro, porque é o unigênito, somente ele restou. Depois de Adão, Eva e o resto da humanidade, só ele é o filho. Deus deseja, portanto, desde a hora que o pecado entrou no mundo, que aqueles filhos que ainda são filhos, porque existem, ou seja, nós, mas que perdemos a filiação segundo o coração dele, sejamos restituídos. Então o Filho, Jesus, veio ao mundo
para adotar de volta os seus irmãos, adotá-los para o seu pai. E aquela filiação que já existia, filiação por existência, agora, em Jesus, pode readquirir consistência. Não basta ser filho, tem que ser filho que preste. Não basta ser filho, tem que ser filho de verdade. Não basta existir como filho. Deus deseja que nos comportemos como filhos, que tenhamos vida de filhos, alma de filhos, mente de filhos, sentimentos de filhos. E por isso, Ele enviou o seu Filho, para que agora o seu Filho, que é o herdeiro, divida sua herança com os irmãos. E se a sua herança agora é nossa, nós também nos tornamos filhos. Glória a Deus. Agora os irmãos vejam que em Jesus, quando Ele morre, Ele elimina na sua carne a nossa humanidade. E na ressurreição, Ele ressurge. Os irmãos se lembram qual foi a última palavra da vida carnal de Jesus antes de morrer? Últimas palavras são muito importantes para alguém que está morrendo. Quando Jesus está crucificado, Ele diz uma série de palavras. Nós lembramos de algumas. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Tenho sede, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tudo está consumado. Mas na sua última frase, a ultimíssima, nós celebramos há pouco Semana Santa, todos devem se lembrar. Ele diz uma frase, e esta frase tem uma palavra que é a última. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E o texto diz assim: e Jesus expirou. Expirar o que é, irmãos? Soprar. Aliás, Ele vai fazer isso também depois de ressuscitado, vai entrar no cenáculo e soprar sobre os apóstolos. Jesus expirou. Mas expirou depois de dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz e em seguida Ele faz. E o Espírito de Cristo, porque Ele é Deus e portanto o seu Espírito é o Espírito Santo, é rendido nas mãos do Pai. O Pai, por sua vez, quando tem o Espírito nele, o que faz? Devolve para o Filho. É assim desde toda a eternidade. A eternidade é um diálogo entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor entre os dois. O Pai o ama e ele ama o Pai, que o ama, que por sua vez ama o Pai. Jesus expira e morre. E no terceiro dia, o Pai lhe devolve o Espírito. E aquele que expirou, no terceiro dia, inspirou e voltou a viver. E Deus, o Pai, dá ao Filho novamente o seu Espírito. E ele ressuscita. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O Espírito Santo ressuscita dos mortos. Ele é o fôlego que volta ao corpo e o corpo volta a viver. Foi o que nós celebramos na Páscoa com muita alegria. Mas infelizmente alguém poderia pensar assim: poxa, que sorte a de Jesus, não é? Morrer e poder voltar dos mortos. Eu não, eu estou lascado. Eu vou morrer, nós temos um jazigo da família já cheio de ossos. Quem não tem vai para o municipal mesmo, não se preocupe. E o fato é que nós vamos morrer e ser enterrados e vamos ficar lá. Mas, que bonito,
Jesus pôde ressuscitar porque Ele é Deus, tem poder para isso, e eu não. É uma pena que alguns pensem assim, porque fazem da Páscoa uma festa de contemplação. Ah, que bonito Jesus ressuscitado, vamos admirá-lo. Não é só para admirar a ressurreição do Senhor. Por isso a Páscoa e o Pentecostes estão ligados por um tempo litúrgico de 50 dias. Um tem totalmente a coisa a ver com o outro. Nós lemos aqui no texto que somos filhos e também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ora, uma herança é aquilo que o pai dá ao filho. É aquilo que o pai deixa ao filho. O que foi que no terceiro dia o pai devolveu ao filho, deu ao filho, insuflou no filho? O Espírito Santo. Essa é a herança. O Espírito Santo é a herança do pai para o filho e, portanto, do pai para os filhos. No batismo, quando nós recebemos o Espírito Santo, em primeiro lugar, aquela filiação que existia, agora volta a consistir. Agora nós voltamos a ser filhos segundo o coração de Deus. Já éramos filhos por existir, por existência, mas sem consistência. O Espírito agora voltou à alma do ser humano. Mas não só isso. O Espírito Santo está nas nossas almas como herança, como penhor, como garantia das coisas futuras. Paulo diz no trecho que citei há pouco, 1 Coríntios 15, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em vós, então Ele também ressuscitará os vossos corpos. Também Ele ressuscitará os vossos corpos. Nós temos o Espírito Santo em nós para vivermos como filhos, e se morrermos como filhos, ressuscitaremos como filhos. O Espírito Santo em nós é um selo. São Paulo diz noutra carta, um selo. Hoje em dia poucos sabem direito o que é um selo e para que serve. Porque afinal de contas tudo é digital, ninguém manda mais carta. Mas talvez alguns aqui se lembrem como era mandar correspondências que exigiam selo. Se escrevia, punha-se no envelope, fechava-se, e se punha numa caixona enorme que ficava em qualquer esquina, e se depositava ali. Só isso bastava para a carta chegar? Não, tem que selar. O selo é a garantia de que um preço foi pago por um serviço que faça com que o que está aqui agora nessa caixa chegue ao destinatário. O carteiro podia demorar a chegar, mas quando chegasse e abrisse a caixa, tiraria os envelopes selados e caso nada tivesse destruído esse selo, caso nada tivesse arrancado esse selo, pode ficar tranquilo. O carteiro, quando chegar, pegará as cartas seladas e fará com que cheguem ao seu destino. É fatal. Chegavam todas ao seu destino. Questão de tempo. Se estão depositadas, seladas, chegarão. Essa é a lógica da Sagrada Escritura. As nossas almas estão seladas pelo Espírito Santo de Deus. Significa que quando nós morrermos, ainda que sejamos depositados, não mais na caixa do correio, mas no caixão do cemitério mesmo. Se morrermos selados pelo seu Espírito, fique tranquilo. O carteiro pode demorar a chegar, mas quando ele vier na sua glória, aleluia, ele pegará todos os selados e levará para o reino definitivo. Porque somos herdeiros das heranças eternas. E é por isso que aguardamos a ressurreição final. É claro que até lá os mortos
já vivem junto do Senhor. E aqueles que foram, quando Ele vier, diz o Apocalipse 22, descerão com Ele e serão devolvidos aos seus corpos. E ressuscitados, subiremos com Ele para o encontro nos ares, diz a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Então o Espírito Santo de Deus está em nós para restituir a filiação, te fazer se comportar como filho durante toda a vida, e te fazer receber a herança dos filhos quando Ele vier na sua glória. É por isso, irmãos, que nada mais nos prende nesse mundo, que nada mais nos faz apegar a esse mundo, porque nós estamos selados e já pertencemos às coisas definitivas. Agora veja, há um outro versículo aqui, que põe uma pequena condição para os herdeiros. É o 17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Glorificados, ressuscitados no final. Essa hora vai chegar. Essa hora terá o seu momento. Essa é a esperança cristã. Quando alguém sabe o fim da história, e esse fim já está escrito, ela pode suportar qualquer durante. Geralmente se lê a história no seu durante, sem que se saiba qual será o final. Em Cristo Jesus, a vida dos seus já tem o fim escrito. O fim está escrito. O começo também. O pecado que entrou no mundo, sua morte, sua ressurreição, nossa salvação, nossa redenção. E o fim já está escrito. Se o fim já está escrito, o durante é suportável. Basta ter o olho no fim. Olhos fixos no fim. O Espírito Santo está em nós como penhor e garantidor da esperança. Ele não te deixa esquecer do fim da história. Eu me lembro, irmãos, quando pequeno, lá em São Paulo, sempre nas férias nós íamos visitar a família no sertão do Ceará. Era a nossa alegria poder visitar a avó, os tios, os primos, toda a família lá no sertão do Ceará. Muitos devem estar assistindo hoje, lá no sertão, na nossa cidade de Lavras da Mangabeira, no interior do Ceará. O pai, com muito esforço, comprava aquela passagem para nós irmos de ônibus, porque era o que era possível. 3 dias dentro de um ônibus até chegar lá. Quando o pai conseguia comprar a passagem para todo mundo, a passagem ficava grudada na geladeira, guardada diante dos nossos olhos para nós não perdermos. E ficava grudada na geladeira com um imã. E nós passávamos por ali o dia inteiro e olhávamos a passagem. E nós tínhamos que ir ainda para a escola, estudar, tirar notas. O pai acordava cedo para ir trabalhar. E tudo isso é muito penoso. Mas quando nós olhávamos para a passagem, nós sabíamos que todos aqueles dias penosos, de levantar cedo e ter que ir para o trabalho, e ter que ir para a escola, aqueles dias estavam contados, porque em alguns dias nós íamos usar aquelas passagens, e nós íamos viajar, e encontrar a nossa família. Quando você sabe o que te aguarda, aquilo ali te move agora. A viagem nem tinha chegado, mas só de saber que ela vem, que ela é real, nós nos animávamos e íamos com todo o gás enfrentar a vida. Você que está cabisbaixo, debilitado, entristecido, sem esperança, deprimido, você tem o Espírito de Deus na tua alma, você é uma alma batizada, se não é
vá pedir o batismo, creia no Senhor Jesus e receba o selo da promessa na tua alma. Mas se você que assiste, se você que está aqui é uma alma batizada, é uma alma selada, me diga o que nesta vida agora, hoje, pode ficar te prendendo e te puxando para baixo. Olhe no fundo da tua alma, olhe para a cruz, olhe para as promessas da vida eterna e se lembre que a passagem está comprada. Levanta só um pouquinho mais, aguenta só um pouquinho mais, vivam tanto mais. O final da história já está decretado para aqueles que creem e vivem em Cristo Jesus. E ela é a nossa esperança, se com Ele, contudo, sofrermos, unidos à sua paixão, unidos à sua palavra, unidos à sua vida. Veja bem, irmãos, é por isso que os cristãos não temem absolutamente nenhuma agrura, porque o Espírito Santo gera em nós os seus dons, e um deles, que é o que eu gostaria de comentar, poderíamos falar de todos os dons, mas vamos explicar aqui um dos principais dons do Espírito Santo, que é o dom da sabedoria, o precioso dom da sabedoria. Dos 7 dons do Espírito Santo, 3 dons são para fortalecer a nossa razão, e outros 4 para fortalecer a nossa vontade. A nossa alma, ela tem potências, faculdades, habilidades. As principais delas são a razão e a vontade. São as 2 forças que nos movem. O que sabemos e o que desejamos movem a nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para restaurar em nós a razão e a vontade. Elas foram danificadas pelo pecado. Nós não entendemos mais como Deus entende, e precisamos então do entendimento iluminado pelo Espírito. E nós não desejamos mais como Deus deseja, precisamos do Espírito para nos consertar no interior. O dom da sabedoria é um dos dons do Espírito Santo dados à razão. Dados à razão. Mas são 3 deles, é a sabedoria, a inteligência e o conselho. E muitos confundem bastante, inclusive a inteligência com a sabedoria. Às vezes, quando eu estou dando aula para os alunos da minha escola, eu vou dizendo coisas e explicando, e alguns dizem: meu Deus, padre, quanta sabedoria que o senhor tem. Bom, eu entendi o que ela quis dizer, mas ela não disse o que queria. Quando você vê alguém que tem muito conteúdo, na realidade essa pessoa tem muita inteligência. Sabedoria é outra coisa. Alguém pode ser muito inteligente e, no entanto, não ter sabedoria nenhuma. Ela pode ter uma inteligência com a qual ela se destrói. Uma inteligência que, na realidade, a ensoberbece e incha e a deixa orgulhosa. Então, só a inteligência não basta, é preciso a sabedoria. A palavra sabedoria, por conta da forma como ela começa na nossa língua, dá a entender que tem a ver com saber, sabedoria. Mas na realidade, no latim existe a sapiência e o sapere. Sapiência é de saber, sapere tem a ver com sabor. Sabedoria não vem da palavra saber, sabedoria vem da palavra sabor. Talvez, com a evolução da língua, não tenha soado muito bem falar sabordoria, né? E ficou sabedoria. Mas seria isso, sabordoria. O sábio é aquele que sente sabor onde ninguém mais sente. Ele tem um paladar que não é com a língua, é com a alma. O Espírito de Deus em nós nos faz ver sabor onde ninguém mais vê. E não só ninguém vê, como inclusive nos acham loucos por vermos sabor naquilo ali. Esses dias nós lemos
numa das liturgias, um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós não vamos pegar, mas os irmãos vão se lembrar desse texto. Quando João e Pedro curam um aleijado na porta do templo, depois de Pentecostes, eles são presos por causa daquilo. São julgados pelo Sinédrio. E lá eles apanham e são humilhados, envergonhados. Bom, humanamente, alguém diria assim: eu fui lá, em nome de Jesus de Nazaré, fiz o bem, e o que eu recebi em troca? Só me lasquei. Esse Jesus que se vire, eu estou saindo fora. Porque aparentemente não há sabor em servir a Jesus. Eles receberam em troca humilhação, vergonha, prisão. Podiam estar nos seus negócios de volta no mar da Galileia, pescando e ganhando muito bem, obrigado. Mas o texto diz assim: quando foram liberados da prisão, saíram de lá muito contentes por terem sido achados dignos de sofrer injúrias pelo nome de Jesus. Esses caras são loucos? Esses caras são retardados? Esses homens são cheios do Espírito Santo e têm sabedoria. Eles sentem um sabor que ninguém mais sente. Quando os pagãos nos veem servindo a Deus, quando num fim de semana ensolarado, bonito, todos vão para a chácara, para a piscina, para a praia, passear, viver o seu lazer, e a nossa alegria é se enfiar dentro de uma igreja, é fazer um retiro, um encontro e ficar sentado ouvindo a palavra, ou ajoelhado com os joelhos doendo, adorando a Jesus. Quem olha de fora e nos vê, só tem como dizer: olha, esse povo é muita lavagem cerebral. Mas que bando de fanáticos. Um dia bonito como esse, podiam estar fazendo alguma coisa, tomando uma cachaça, uma cerveja, fazendo uma churrascada. Não, estão enfiados numa igreja, num auditório, num retiro, num encontro, numa paróquia. Eles não sentem sabor naquilo que nós sentimos. E por quê? Porque eles não receberam uma efusão de sabedoria. Eles não saboreiam as coisas que nós saboreamos. Bem-aventurado aquela que está cheio do espírito de sabedoria. Nas mesmas cruzes que outros passam, nós passamos dando glória a Deus e os outros desesperados. As mesmas notícias más que todos recebem, uns se desesperam e nós confiamos no Senhor. Isso é sabedoria. E quando lhe faltar o equilíbrio, a fé, e lhe parecer que a alma titubeia, clame ao Espírito Santo que inflame todos os dons, dentre eles a sabedoria, para que diante daquilo que você não consegue entender, o Espírito de Deus te faça sentir um sabor que humanamente não se sente, mas se Ele estiver em nós, Ele nos fará perceber. Incline a sua cabeça um momento e nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço esta palavra que o Senhor nos deu, este santo conselho que o Senhor nos concedeu, por meio da escritura que nós lemos, por meio da explicação que nos foi confiada, Senhor. Nós agradecemos o dom e o poder do Teu Espírito Santo que nos foi dado pela graça do batismo, que em nós é alimentado pelos demais sacramentos e pela vida espiritual. Senhor, se no meio de nós alguém que nos acompanha é batizado, mas ainda não tem essa sabedoria, ainda não tem, aleluia, esse poder se manifestando, esse discernimento, essa visão espiritual, não saboreia as coisas como o Teu povo na terra deve saborear. Nós pedimos agora que o Teu Espírito venha à tona, se manifeste, que o Teu Espírito se mova, renove os dons, renove, Senhor, toda a visão espiritual que os Teus filhos devem ter. Nós Te somos agradecidos pela filiação maravilhosa que em Jesus nós temos recebido, pelo poder
do Espírito Santo, Senhor. Aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse vindo nos salvar? E o que seria de nós a essa altura se a tua misericórdia, o teu Espírito Santo não tivessem vindo se derramar sobre as nossas almas? Graça nós te damos, Senhor, pelo dom e o poder do teu Espírito, que nos acompanhe todos os dias da nossa vida, que nos faça fixar os olhos nas promessas de vida eterna, nos bens do futuro, Senhor, nos bens do porvir. Aleluia, eles nos sustentam, nos renovam, nos movem em esperança cristã nesta terra. Kalama salama. Senhor, nós agradecemos e pedimos que nunca esfrie em nós a fé, a esperança, a caridade, o amor que devemos ter por ti e pelos irmãos. Que o Espírito de Deus sempre nos sustente e nos anime. Agradecemos, Senhor, estamos contentes hoje com a tua palavra e pela oportunidade que temos hoje de estar aqui tocando as coisas do céu pela fé. Graça nós te damos, Senhor Jesus. Não nos deixe faltar a assistência do teu bom e santo Espírito. Que o teu Espírito nos revele, nos inspire e nos conduza hoje, agora e por todo sempre. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus.